Olá, a paz do Senhor. Eu sou o missionário Zaqueu, da cidade de Goiânia, vice-líder do projeto Promave, projeto missionário amparando vidas. E hoje eu quero trazer mais uma reflexão ao seu coração. E nessa oportunidade eu gostaria de ler aqui no livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Eu quero ler o versículo de número 1, número 2 e número 3, que nos diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Olha o que diz o 3. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Meus queridos, o profeta Jonas foi um homem escolhido por Deus para fazer uma grande obra. Porém, revestido do medo, talvez da dificuldade, talvez também pelo fato de ter a dificuldade de obedecer o ídolo do Senhor, ele tomou uma outra direção. E o profeta Jonas, depois de ouvir a voz do Senhor, ele decidiu a desobedecer a Cristo. E olha que Deus falou diretamente com Jonas. Ele não enviou profetas. Não, ele não deu um sonho para Jonas. Ele não deu uma visão, uma revelação. Deus falou com Jonas dizendo: Levanta-te e vai à cidade de Nínive e pregue a minha palavra. Mas qual foi a atitude de Jonas? Tentou fugir da presença de Deus. Tomou uma outra direção. E o texto nos diz que ele foi ao navio, comprou uma passagem e se direcionou a Tarsis. Mal sabia Jonas que ali começava uma trajetória de dificuldades, de luta por causa da sua desobediência. Meu querido, minha querida irmã, olha, quando nós desobedecemos a Deus, nós pagamos um preço muito alto. Quando nós estamos na contramão de Deus, nós temos um preço a pagar. E às vezes esse preço dói. Então, eu quero te convidar nessa noite a fazer uma reflexão sobre tudo o que aconteceu com Jonas. Primeiro, Jonas pega uma direção errada para não obedecer à voz do Senhor. Quantas pessoas hoje pagam um alto preço em virtude de não obedecer à ordem de Deus? Nessa noite eu quero clarear a sua mente. Meu querido, é melhor você obedecer. É melhor você entender o propósito de Deus na sua vida, o teu chamado, o ministério que Deus tem para você. Não seja um Jonas, não seja um desobediente e não tome uma outra direção. Quantas pessoas Deus está mandando fazer a obra, quantas pessoas Deus está chamando para o ministério, mas ele está tomando uma outra direção e sempre está negociando o chamado com Deus. E dizendo: Deus, quando der eu posso. E é interessante que Jonas tenta fugir, mas não adiantou a sua atitude, não adiantou ele tomar uma outra direção. E olha, o preço foi muito alto. Jonas desceu para o porão daquele navio, achando ele que estava escondido de Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, que quando Deus te chama, quando Deus determina para você, não adianta você esconder, não adianta você ir para outro lugar. Para onde você vai afugentar-se de Deus? Se Deus está mandando você fazer a obra, faça a obra de Deus. Não seja covarde, não vá se esconder, não tome outra direção, não tome outro caminho, mas obedeça, porque Jonas pagou um preço muito alto por causa da sua desobediência. E tem gente pagando preço, às vezes está doente por causa da desobediência, às vezes está passando uma luta terrível financeira por causa da desobediência,
Às vezes, tudo que ele faz, nada dá certo por causa da desobediência. Toda porta que ele bate está fechada por causa da desobediência, e assim uma série de fatores que afligem a sua vida por causa da sua desobediência. Nessa noite, escolha a obedecer. Mesmo Jonas descendo para o porão daquele navio, eu quero te falar uma coisa, não adiantou ele tentar se esconder, porque houve uma grande tempestade sobre o mar, aonde Jonas estava, onde o navio estava. E sabe o que aconteceu? Aqueles homens preocupados, pagando um preço por causa da desobediência de Jonas. Porque é assim, quando você desobedece, às vezes a sua família paga um preço. Às vezes aqueles que estão em volta de você pagam um preço. Às vezes os seus amigos pagam um preço por causa da sua desobediência. E muitos questionam, mas o que está acontecendo com fulano? O que está acontecendo com ele? É tantos dissabores, tantas dificuldades. É porque você está na contramão de Deus. Está fazendo tudo errado. O que aconteceu? Aqueles mercadores que estavam no navio pagaram um alto preço por causa da desobediência de um homem. Talvez alguém próximo de você está pagando um alto preço. A sua esposa, que não tem nada a ver com isso, ou vice-versa. Os seus filhos. Aqueles que estão perto de você, não tem nada a ver e pagam um preço por causa da sua desobediência. Portanto, nessa noite, tome uma direção na sua vida, obedeça o seu chamado, obedeça o seu ministério e deixa Deus te usar na terra. Olha, e diante de todo esse cenário, lançaram sorte, para ver o que estava acontecendo, e a sorte caiu sobre quem? Sobre o desobediente, sobre Jonas. Quem sabe, meu irmão, muita coisa está recaindo sobre você por causa da sua desobediência. Nessa noite, decida obedecer. E a história você já conhece. Jonas passou 3 dias na barriga de um grande peixe, E ele ficou ali, passando por uma prova por causa da desobediência, mas não adiantou. Às vezes nós criamos subterfúgios, às vezes nós criamos argumentos, arrumamos pretexto para Deus para não fazer a obra. Por exemplo, quando Deus chama Moisés para libertar o povo de Israel, Moisés tentou negociar o chamado, diz, Senhor, eu sou de língua pesada, eu tenho dificuldade de me expressar. E Moisés tentou fugir daquilo que Deus tinha ordenado a ele, mas não adiantou. Deus escolheu e chamou Moisés para libertar o povo. Então eu quero te dizer, quando Deus te escolhe, você não tem que arrumar pretexto para Deus impor uma lista de dificuldades para fazer a obra. Porque quando Deus chama, realmente, Ele cela, Ele escolhe, Ele separa para uma grande obra. E foi assim com Jonas. Mesmo dentro da barriga daquele peixe, Jonas, quando chegou ao 3º dia, Deus ordena ao peixe que vá até a praia e jogue ali, lance ali Jonas. E o que aconteceu? Não teve como Jonas se afugentar. Olha, ele pagou um alto preço por causa da sua desobediência. Talvez você está pagando um preço muito alto porque você está desobedecendo a Deus. Você está na contramão de Deus. E Jonas se levantou e foi pregar em Nínive. O que eu quero dizer com isso? Meu irmão, o preço está alto, é porque você está na contramão de Deus. Você está remando contra a maré e nada vai dar certo. Tudo que você põe a mão não prospera. Tudo que você põe a mão nada vai para frente. Tudo que você faz está na contramão de Deus porque você está errado. Prefira, meu irmão, obedecer ao invés de passar o que Jonas passou, porque o preço foi alto. Imagina você aqui comigo, você ficar 3 dias na barriga de um peixe. Meu irmão, misericórdia. Então, escolha obedecer. Deixa eu orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, para essa pessoa que me assiste. Alguém que está me ouvindo, ó Pai, e está entendendo sobre o propósito e sobre o chamado. Talvez está pagando um alto preço por causa da sua desobediência. As coisas estão dando tudo errado porque não obedece o chamado. Deus está falando sobre o ministério, mas essa pessoa está na contramão de Deus.
Pai, por tuas misericórdias, alcance essa vida e que essa pessoa possa tomar a decisão de a partir de hoje fazer a tua obra. Porque talvez o preço que ele está pagando é muito alto por causa da desobediência. Meu Deus, toca nessa vida, desperta essa vida, anima essa vida e que ele possa se colocar de pé e anunciar a tua palavra, exercer o seu ministério e fazer a tua obra e não pagar esse preço que é tão alto por causa da desobediência. Pai, eu oro assim no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Quero te pedir, se você gostou dessa mensagem, sabe de alguém que está parado, que tem chamado e não quer fazer a obra de Deus, mande esse vídeo para ele, compartilhe, deixe o seu like, seu comentário e nunca se esqueça, missões quem ama faz.